Todo mundo carrega uma pergunta silenciosa, às vezes tão oculta que nem sabemos nomear, mas ela está ali, guardada, apertada no fundo da alma. Você pode até ter seguido em frente, construído coisas, conhecido novas pessoas, mas a pergunta nunca foi embora. Por que aconteceu? Por que comigo? Por que justo naquela hora? Por que eu não fui suficiente? Por que me deixaram? Por que, apesar de tudo que eu fiz, não foi o bastante? Essa pergunta foi te acompanhando como uma sombra. Estava nos dias em que você sorria e também nos dias em que não conseguiu levantar da cama. Estava nos momentos em que acreditava ter superado e reaparecia nas noites silenciosas, quando o mundo dormia e só restava você com seus pensamentos. Você já tentou calar essa pergunta com distrações, com respostas prontas, com frases de efeito que ouviu de outras pessoas. Mas no fundo, sempre soube que nenhuma delas dava conta da profundidade do que você sentia. Porque não era só sobre entender, era sobre querer ser visto, compreendido, acolhido. Essa pergunta ficou ali, como um grito preso na garganta, esperando que um dia alguém finalmente dissesse: eu entendo. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei o quanto doeu. Eu sei que você não merecia. Eu sei que você só queria ter sido amado, escolhido, aceito. Mas essa resposta nunca veio. O tempo passou e você foi aprendendo a carregar o peso sozinho, como quem se acostuma a andar com um sapato apertado, até esquecer que ele machuca. Você seguiu, mas a pergunta ficou. E é por isso que você está aqui agora. Não por acaso, mas porque no fundo, ainda espera que alguém, ou algo, finalmente te dê a resposta que você sempre quis ouvir. E hoje, ela vai chegar. O silêncio que te destruiu por dentro. Depois que a pergunta surgiu, você esperou. Esperou por uma resposta clara, por um sinal, por qualquer coisa que fizesse sentido. Só que, ao invés de palavras, recebeu silêncio. Um silêncio pesado, denso, que se instalou como um vazio dentro de você. O mais doloroso não foi a ausência de quem foi embora. Não foi o fim do relacionamento, a perda, a frustração. Foi a ausência de sentido. O não saber por que aquilo tudo aconteceu. O não entender o que fez ou deixou de fazer. E esse silêncio foi matando pedacinhos de você. Cada dia que passava sem uma explicação, parecia uma nova ferida, invisível, mas tão real quanto qualquer corte. Você começou a acreditar que não era importante. Que se ninguém explicou, é porque você não merecia explicação. Que se ninguém ficou, é porque você não valia a pena. Esse silêncio fez você questionar quem era. Se era amado, se era visto, se era suficiente. E no meio disso tudo, foi se apagando, se calando, se encolhendo. Foi vestindo uma armadura para não sentir tanto, para não esperar tanto, para não se machucar de novo. Mas no fundo, o silêncio nunca foi neutro. Ele gritava dentro de você. Gritava que algo tinha acabado, mas você não sabia o quê. Gritava que alguém tinha ido embora, mas você não entendia por quê. Gritava que a vida seguia, mas você ficou parado ali, congelado no momento em que não teve resposta. E então você aprendeu a conviver com esse barulho silencioso. Começou a se distrair, a se ocupar, a fingir que não doía tanto. Mas no fundo, a pergunta seguia ali. E o silêncio, que deveria ter sido provisório, virou morada. Você passou a acreditar que respostas não existem, ou que elas não são para pessoas como você, que só quem é amado de verdade tem direito a uma explicação, e que para o resto, resta apenas o vazio e a obrigação de seguir. Mas não é verdade. O silêncio não era uma punição. Era um espaço que precisava ser preenchido, não com respostas alheias, mas com a sua própria voz, a sua própria cura, a sua própria verdade. E é isso que você vai descobrir agora, o que você acreditou e como isso te feriu. Quando a resposta não veio, você fez o que quase todo mundo faz. Preencheu o vazio com o que acreditava ser verdade. E muitas vezes, acreditou no pior sobre si mesmo. Acreditou que o problema era você, que não era suficiente, que não era digno de amor, que não era capaz de manter ninguém por perto. Você criou narrativas que justificassem o silêncio. Pensou que não era interessante o bastante, forte o bastante, especial o bastante. E essas crenças começaram a te ferir de um jeito silencioso, mas cruel. Elas não gritam, não aparecem nas conversas,
mas definem a maneira como você se olha no espelho, como entra em novas relações, como confia ou deixa de confiar. Cada vez que alguém se afastava, parecia a confirmação daquilo que você já acreditava. Tá vendo? Eu não sou suficiente. E assim, você foi se retraindo, se fechando, se blindando. Criou barreiras para que ninguém mais tivesse o poder de te ferir. Mas ao mesmo tempo, se isolou de viver coisas que poderiam te curar. Você acreditou que não merecia respostas, nem amor pleno, nem presença constante. Acreditou que ser deixado era parte do seu destino. E com o tempo, isso virou quase uma profecia que você mesmo reforçava, afastando quem tentava se aproximar. Essa dor moldou seus comportamentos, suas escolhas, suas entregas. Começou a amar pela metade, a confiar com reservas, a esperar pouco para sofrer menos. Mas no fundo, tudo o que você queria era exatamente o que acreditava não poder ter. Alguém que ficasse. Alguém que dissesse: eu não vou embora. Só que sem perceber, a dor da falta de resposta foi te transformando em alguém que não pedia mais nada, que se contentava com migalhas, que achava que ser deixado era inevitável e que, portanto, nem valia mais a pena esperar por algo completo, inteiro, verdadeiro. Mas tudo isso foi construído a partir de crenças que não eram reais. E o mais trágico é que você acreditou nelas com tanta força que deixou que moldassem quem você é. Hoje, talvez, você nem saiba mais quem seria sem essas feridas. Mas está na hora de descobrir. Porque a resposta que nunca veio não significa que você merecia menos. Significa apenas que você precisava parar de acreditar nas mentiras que o silêncio te ensinou. O que ninguém te disse, mas eu vou dizer agora, não foi culpa sua. Você não foi deixado porque era insuficiente, nem esquecido porque não tinha valor. Você não foi rejeitado porque não merecia amor, e nem ignorado porque não era interessante o bastante. O silêncio que você recebeu não foi um veredito sobre quem você é. Foi muitas vezes a incapacidade do outro de te oferecer aquilo que você precisava. Tem gente que não sabe permanecer. Tem gente que nunca aprendeu a lidar com a profundidade que você carrega. Tem gente que simplesmente não estava preparada para te encontrar, mesmo que você estivesse preparado para recebê-la. Ninguém te disse isso, mas eu preciso te dizer: você não foi o erro. Você não foi o exagero. Você não foi o peso. Você foi, e é, a presença inteira que muita gente não soube suportar. E por isso, se afastaram, sumiram, silenciaram. E você, sem entender, achou que o problema era você. Mas não era. Você merece amor pleno, presença constante, afeto sincero. Merece ser escolhido, desejado, priorizado. Merece ser visto e ouvido, não apenas tolerado ou usado. Você merece alguém que fique. Que entenda a sua intensidade como um presente, não como um fardo. Que saiba que sua entrega não é exagero, mas coragem. Que reconheça que a sua vulnerabilidade é o que te torna tão único. Ninguém te disse isso porque o mundo é acostumado a fugir do que é profundo. As pessoas se escondem no superficial, no descartável, no imediato. E você, que sente tudo demais, acaba se achando errado, num mundo que aprendeu a fingir que sente de menos. Mas eu estou aqui para dizer: você não está errado. Você nunca esteve. Só estava rodeado de quem não soube, ou não pôde, te enxergar. E o que você precisa agora não é mudar quem é, mas mudar a quem você oferece quem é. A resposta que você sempre quis ouvir não é uma explicação do passado, mas uma afirmação para o futuro. Você merece mais. Merece presença. Merece reciprocidade. Merece paz. Você pediu. Orava com fé, com lágrimas, com pressa. Esperava que o céu se movesse na sua direção. Mas tudo o que recebeu foi silêncio. E o silêncio te feriu, porque você confundiu a ausência de resposta com a ausência de cuidado. Achou que Deus tinha te deixado sozinho, ignorado, esquecido. Mas Deus nunca te negou. Ele só não te entregou antes da hora, porque sabia que, se colocasse nas suas mãos aquilo que você tanto queria, do jeito que você queria, você não aguentaria carregar. Tem bênção que só vira bênção depois da maturidade. Tem sonho que só vira conquista depois do deserto. Tem promessa que só se cumpre depois da lapidação. O problema é que a gente quer tudo rápido. Quer milagre sem processo. Quer vitória sem preparação. Quer resposta sem transformação. Mas Deus não trabalha com pressa. Trabalha com propósito.
E propósito exige profundidade, exige tempo, exige construção por dentro. Ele não disse não. Ele disse, espera. E enquanto você esperava do lado de fora, ele estava trabalhando do lado de dentro, fortalecendo sua fé, alinhando seu coração, tirando o orgulho, aplainando o caminho, cuidando dos detalhes que você nem sabia que precisava ajustar. Deus não negou seus pedidos. Ele só te amou o suficiente para não te entregar algo que ainda te faria mal. Você achou que estava sendo ignorado, mas estava sendo preservado. E quando chegar o tempo certo, não o seu tempo, mas o dele, tudo vai fluir com paz. Porque o que vem dele não pesa, não machuca, não confunde, apenas encaixa. Você não foi esquecido, foi separado. Separado para crescer. Separado para entender que a espera também é uma forma de resposta. E quando aquilo que você tanto pediu finalmente chegar, você vai entender o porquê da demora. E vai agradecer pelo cuidado que, lá atrás, parecia rejeição. Essa é a resposta. Você nunca esteve sozinho. A resposta que você sempre quis ouvir não é complicada, nem cheia de explicações que o mundo nunca conseguiu te dar. Ela é simples, profunda e verdadeira. Você nunca esteve sozinho. Mesmo quando todos foram embora. Quando as mensagens ficaram sem retorno. Quando os encontros acabaram. Quando você ficou olhando para o telefone e ele nunca tocou. Mesmo ali, você não estava sozinho. Quando o quarto ficou silencioso. Quando a noite parecia interminável. Quando o peito apertava e o choro vinha sem controle. Não pense que você foi deixado. Você foi sustentado por algo maior do que você, maior do que as ausências, maior do que as feridas. Você nunca foi abandonado, ainda que tenha sentido. Nunca foi esquecido, ainda que tenha acreditado. Nunca esteve perdido, ainda que tenha se visto sem rumo. O silêncio que tanto te feriu não era vazio. Era espaço para que você se encontrasse. Para que percebesse que não precisava que ninguém viesse te salvar. Porque você mesmo tinha dentro de si a força que achava que faltava. Você sempre teve, mas precisava do tempo, da dor, do silêncio, para perceber, para entender que nem todo amor vem embalado em presença física. Às vezes, o amor mais profundo é aquele que te sustenta na ausência, que te fortalece na solidão, que te guia mesmo quando você não vê. Você nunca esteve sozinho porque, enquanto o mundo te abandonava, você estava sendo encontrado por si mesmo. E acima de tudo, porque há uma presença maior. Deus, o universo, a vida, o nome que você quiser dar, que nunca deixou de estar com você, mesmo quando você achou que não merecia. Essa é a resposta que você nunca recebeu, porque talvez não estivesse pronto para ouvir. Mas agora está. Agora entende. Agora sente. Você não precisa mais esperar que alguém te explique. Não precisa mais procurar em outras bocas a validação que sempre faltou. Porque agora você sabe. Nunca foi abandono. Sempre foi preparação. E quando você olha para trás, percebe que, apesar de tudo, você sobreviveu. Você cresceu. Você aprendeu. E, acima de tudo, você nunca esteve sozinho. Gostou? Muito obrigado por ter assistido. Aproveite e deixe nos comentários qual foi a lição que mais te tocou. Não deixe também de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, compartilhar este vídeo com quem você acha que precisa desse conteúdo.